Então, boa noite, irmãos, graças e paz a todos. Sejam bem-vindos aqui na nossa aula do Princípio de Fé, sexta aula. E hoje vamos falar sobre o sábado. E conosco está o nosso querido irmão Joséius. O Senhor, a palavra, irmão. Feliz sábado. Feliz sábado, irmã Alexandra. Feliz sábado também a todos os presentes. Enquanto estávamos iniciando o momento de estudo, eu estava refletindo numa situação. Eu estava refletindo que participar da Igreja de Deus é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. É um privilégio porque nós recebemos uma mensagem que, como há um pensamento inspirado, nenhuma nação no planeta possui essa mensagem que nós temos. É uma mensagem que engloba muitas coisas, que vai desde a saúde, finanças, relacionamentos, tudo, né? Podemos dizer que é uma mensagem completa. Foi a mensagem que foi o tesouro mais valioso, né? É um bem valioso que Deus nos deu. Então, é um privilégio para nós, um povo que não temos tantos recursos, termos um conhecimento que talvez nenhum dos maiores cientistas do planeta possuem. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque é como se alguém nos desse uma pedra valiosíssima de diamante que ninguém possui no planeta, a mais preciosa peça de diamante, e nos desse a responsabilidade de guardar, conservar, né, preservar essa pedra. Então, assim é a mensagem que Deus nos revela. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Então, vejam bem, quando nós falamos de lei, geralmente vem aquele pensamento de obrigatoriedade, de coisa que obriga. Mas nós temos que imaginar que a lei, ela não é algo que vai nos obrigar a fazer as coisas contra a nossa própria vontade. Nós temos que aceitar essa verdade e vivê-la para o nosso próprio benefício. Então, hoje eu quero falar sobre o quarto mandamento, o sábado, que é um ponto, como a irmã Alexandra disse, divisor. É uma questão de grandes debates hoje no mundo. O quarto mandamento, ele começa no livro de Gênesis, o primeiro livro registrado na palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Olha só que interessante. Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Os irmãos imaginam que uma autoridade, um prefeito, um governador, um presidente, quando ele constrói uma obra, ele constrói a obra, mas existe um dia que é a inauguração, que é o lançamento da obra. Geralmente nas praças públicas, os irmãos vão encontrar uma placa, né? Alguns fazem um monumento e colocam uma placa de ferro com alguns dizeres, né? Praça inaugurada no dia tal, do ano tal. Por fulano de tal, que era o prefeito, o governador, o presidente. Então, geralmente, quando o ser humano constrói uma obra pública, ele coloca um sinal naquela obra. É um sinal que vai identificar. Geralmente, quando eu visito uma praça grande ou pequena, que tem uma plaquinha, eu gosto de ler, né? Eu quero saber quando que foi feito e por quem que foi feito. Deus fez exatamente isso. Deus finalizou todo o universo, ele criou tudo, e no sétimo dia ele colocou um monumento para quem chegasse nessa obra, para quem visualizasse essa obra pudesse ver quem foi que fez aquilo ali. Então, diferente dos prefeitos que constroem uma placa na praça, Deus construiu um dia para servir de memorial.
Então, olha só que interessante. No sétimo dia, Deus constrói, ele implanta, né? Ele cria o sábado. Então, o sábado, ele foi criado, irmãos, na criação. Então, no processo da criação, o sábado foi instituído. O sábado foi a obra do sétimo dia. E qual é o objetivo do sábado? Por que que Deus criou o sábado? Então, o sábado, aqui nós já entendemos no livro de Gênesis, capítulo 2, que o sábado é um monumento, é um marco da criação. Assim como alguém constrói uma escola, um prédio, uma praça, ele coloca uma placa dizendo por quem foi feito, quando foi feito. Assim, Deus também coloca um monumento na criação. Então, hoje começamos o sábado, no pôr do sol. Hoje nós estamos relembrando a obra da criação. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos exatamente este mandamento. Capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Eu acho interessante, irmãos, quando nós observamos as obras dos homens, por exemplo, quando um prefeito constrói uma praça, digamos que ele vai inaugurar a praça daqui a 2 dias. Hoje é sábado, vamos supor que ele vai inaugurar na segunda-feira. Então, até no domingo, vão ter pessoas trabalhando, limpando, pedreiros terminando, finalizando a obra, pessoas fazendo a faxina, talvez até sujas, né, com roupa de obra. Mas na segunda-feira, todas as pessoas que participaram daquela obra, elas vão estar ali na segunda-feira limpas, com roupas novas, porque é um dia de festa, é um dia de comemoração. Comemoração do quê? Porque concluíram aquela obra no tempo determinado. Assim é o dia do Senhor. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Aqui no capítulo 20, no verso 8, diz que nem tu, é assim que acontece nas obras dos homens. Ninguém vai para lá com colher de pedreiro, ninguém vai com carro de mão, todo mundo vai bem vestido. Então, fala aqui, nem tu. Por quê? Porque é um dia de comemoração. Nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu gado, nem o seu cavalo, podemos dizer assim, nem a pessoa que está visitando você, aquele convidado que está na sua casa, né? Que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Olha só que interessante. O mundo de hoje tem pregado que este mandamento, exatamente este mandamento, perdeu sua validade. Mas nós vamos aqui para o livro de Tiago, capítulo 2. O apóstolo Tiago, ele vai nos responder se podemos ou não anular algum dos mandamentos de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar, né? Nós podemos dizer aqui a palavra tropeçar. Tropeçar é chutar, né? Chutar para longe, esconder, para ninguém ver. Um só ponto tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não assassinarás, não matarás. Ora, se tu, pois, não cometes adultério, mas mata, és um transgressor da lei. Olha só que sabedoria divina. Deus sabia, Jesus sabia, mesmo nos dias de Jesus, eles já estavam tentando fazer essa anulação da lei. Mas Jesus sabia que nos nossos dias essa situação seria mais grave.
Sabendo disso, ele faz com que o apóstolo Tiago cite 2 dos 10. Porque se o apóstolo Tiago não tivesse citado aqui 2 dos 10 mandamentos, então alguém poderia dizer, mas essa lei que o apóstolo Tiago está se referindo não é a lei dos 10 mandamentos. Então o apóstolo Tiago, vou repetir, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse não matarás também, aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Ora, se tu não comete adultério, mas matas, então és um transgressor da lei. Então vejam bem, o apóstolo Tiago disse que não é aceitável você guardar 9 ou 8 e ignorar 1 ou 2. Você tem que guardar ou os 10, né? Ensinar a guarda dos 10, ou você anulou toda a lei. Então, aquele que tropeça em um só ponto, aqui ele referiu até o mínimo, né? Um só ponto tornou-se culpado de todos. Aqui no livro de Mateus, eu quero ler também para os irmãos, Mateus capítulo 5, verso 17, que é um texto muito conhecido. Jesus, nos seus dias, foi acusado de transgredir o sábado, de quebrar a lei. Então, Jesus, ele defendeu a lei. Aqui ele diz assim, olha, eu não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir. Porque, na verdade, eu digo, até que os passem o céu e a terra, um jota ou um tio, um traço da letra, não passará da lei até que tudo seja cumprido. Então, Jesus garantiu que ele não era seu objetivo destruir a lei. Inclusive, eu faço até uma conexão com o estudo que nós tivemos da lei. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a própria transcrição do seu caráter. Nós estudamos isso na lição passada. A lei de Deus é o caráter de Deus. É como se Deus pegasse a sua mente e colocasse em 10 mandamentos. Ele passasse os seus pensamentos para 2 tábuas de pedra. Então, como que Jesus veio anular um caráter que é santo, que é justo, que é bom? De maneira nenhuma. Pelo contrário, Jesus ele veio para corrigir o erro, para tirar as pessoas do pecado. Então, o que é pecado? Lá em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Então, todas as vezes que eu utilizo o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus, que não foi abolido, conforme está em Mateus 5,17 e Tiago 2,10, que não foi abolido, não foi mudado, então eu estou cometendo um pecado. É interessante que, na atualidade, as pessoas elas não sabem o significado real da palavra pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Não tem mais enfeites, né? Certa vez eu perguntei para uma pessoa, o que é pecado para você? Ela disse, é fazer coisa ruim, coisa mal. Mas veja bem, a Bíblia ela dá um significado direto. O que é pecado? É a desobediência aos mandamentos de Deus, que hoje nós estamos falando sobre o 4º. Então, o 4º mandamento, ele é todas as vezes que eu cometo, que eu transgrido, que eu desobedeço a Deus, então eu cometo um pecado. Agora eu quero levar os irmãos para o livro de Isaías, Isaías capítulo 58. O que nós devemos fazer no sábado e o que nós não devemos fazer no sábado? Nós não devemos tomar isso para nós, irmãos, como uma coisa severa, sabe, que veio para nos privar. Devemos olhar para o sábado como algo que vai nos trazer um benefício maior. Recentemente, eu achei interessante, eu quero citar esse artigo, esse estudo científico. Eu estava assistindo um podcast sobre saúde física, né? Eu gosto muito de saúde física, de praticar exercícios, e eu estava assistindo 2 pessoas conversando sobre isso, e um deles disse assim, olha, as pessoas que têm muito resultado na musculação, saiu um estudo científico, são pessoas que tiram um dia para um descanso específico. E aí ele falava sobre o sábado, né? Então, o que o sábado nos proporciona? Vamos ver o lado bom.
O que o sábado nos proporciona? Nós evitamos uma fadiga mental, fadiga física, nós tiramos um tempo para adquirir mais conhecimento. Então, as pessoas hoje elas estão tão olhando para o sábado como uma coisa severa, que vai impedi-las de conversar com as pessoas, de talvez jogar futebol, de correr, de nadar. Mas a gente tem que olhar para o sábado como uma coisa boa, uma coisa que vai nos trazer benefícios. Então, há um pensamento que diz que os nãos de Deus, eles são para o nosso bem, né? Então, quando o pai diz para o filho, olha, isso não é bom para você, é porque vai trazer prejuízo. Então, quando Deus disse para nós, olha, não faça nenhum trabalho, irmãos, vamos analisar o quarto mandamento com uma ótica diferente. Muitas pessoas no sábado acham o sábado enfadonho, ficam torcendo para terminar o sábado, para querer fazer alguma coisa, para lavar uma roupa, para limpar a casa, para fazer alguma coisa. Mas quando é durante a semana, as pessoas às vezes procrastinam, não querem fazer as coisas direito. Vamos analisar o sábado a uma ótica diferente, que muitas pessoas às vezes não percebem. O que é que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ok. Aqui está falando que devemos santificar o sábado, nada de trabalho. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Olhem só, interessante. O que é o quarto mandamento? Muitas pessoas, elas dizem que o quarto mandamento é o mandamento que manda guardar o sábado. Estão corretas, em partes. Mas o quarto mandamento é o mandamento que manda trabalhar durante a semana. Se eu fico procrastinando, ou seja, fico com preguiça, não faço minhas tarefas com perfeição, deixo para depois minhas tarefas da semana, eu também estou transgredindo o quarto mandamento. Então, o quarto mandamento, ele não é somente para o sábado, ele também é para a semana, ou seja, ele tanto manda guardar o sábado como o dia santo, como ele também manda trabalhar durante a semana. Agora, se eu tenho muitas tarefas para realizar durante a semana e deixo de realizá-las por preguiça ou por falta de organização, aí eu também estou transgredindo. Eu posso até guardar o sábado perfeitamente, mas na semana eu cometi muitos erros. Eu deixei de fazer as minhas obrigações. Eu deixei de limpar a casa, eu deixei de limpar a roupa, eu deixei tudo para o sábado. Então, tem pessoas, irmãos, que deixam tudo acumulado e no sábado querem resolver os problemas da semana. Sendo que Deus deu 6 dias para se resolver esses problemas e eu negligenciei. Eu posso até chegar no sábado e guardar o dia perfeito. Guardar conforme o mandamento. Mas na semana, irmãos, eu desobedeci a Deus no quarto mandamento, entenderam? Então, o quarto mandamento, ele tanto serve para o sábado, quanto ele serve também para a semana. Agora vamos aqui para Isaías capítulo 58. Olha só que promessa maravilhosa. Isaías capítulo 58, verso 13. Se tu desviares o teu pé do sábado, de fazeres o que gostas, eu acho interessante essa linguagem, se tu desviares o teu pé do sábado, de fazeres o que gosta no meu santo dia, e chamares ao sábado um deleite, olha só que interessante, é por isso que nós temos que pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a amar a tua lei. E diz mais aqui, olha, o santo do Senhor, honrado e honrares, não fazendo os teus próprios caminhos, nem procurando os teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras. Aqui eu quero chamar a atenção para todos nós, de modo geral. Até eu estou incluso nisto também. Quando nós geralmente nos encontramos no sábado e passamos muito tempo sem nos encontrar, e justamente no sábado nos encontramos, há um grande perigo de soltarmos a língua e desonrarmos a Deus. Nós temos 6 dias para falar dos nossos assuntos. E aí a gente deixa justamente para usar o dia de Deus. Aí olha só que a promessa de Deus agora no versículo 14. Então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isto. Esta promessa ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir antes da volta de Jesus, quando o mundo nos perseguir por causa da obediência a Deus.
Aqui a palavra de Deus nos garante que nós seremos levados para os lugares altos da terra. A senhora White fala que são as montanhas. E lá o pão será dado e a água será certa. Esta passagem vai se cumprir quando Deus nos levar para os montes e nos sustentar com a herança de Jacó. Então, veja só que interessante. Então, nós, no versículo 12 desse mesmo capítulo, nós somos chamados de restauradores. Por que restauradores? Porque o mundo hoje não mais guarda o sábado conforme o Senhor nos recomendou. Mas aqui diz assim: aqueles que descenderem de ti edificarão os antigos lugares desolados. Tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações. Tu serás chamado o reparador da brecha, o restaurador das veredas para habitar. Então, olha só que interessante, o profeta Isaías, ele nos apelida de restauradores. Restauradores dos antigos alicerces. Quais são os alicerces? O que é um alicerce? O alicerce é a base da casa. É os primeiros tijolos, ou a pedra. E quais foram os primeiros tijolos da criação? Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, nós encontramos o sábado. O sábado foi um dos alicerces lançados. Lá em Gênesis nós temos a alimentação, nós temos o sábado, nós temos o casamento, como bases da criação. Então o profeta Isaías nos chama dizendo: se vocês são descendentes de Deus, então vocês certamente vão reedificar esses alicerces que estão sendo abandonados de muitas gerações, né? Então, o sábado é o dia do Senhor. Aqui na palavra de Deus eu quero ler um outro texto, está em Êxodo, capítulo 16, deixa eu ver aqui, Êxodo 16, 23. Olha só o que o povo de Israel fazia para guardar o sábado, uma lição para nós. E disse-lhes, isto é o que o Senhor disse: amanhã é o descanso do sábado, santo ao Senhor. O que quiserdes assar, assai-o. E o que quiserdes cozer, cozei-o. E o que restar, guardai-vos para vós até pela manhã. Então, lá no antigo Israel, quando Deus deu esta ordem para o povo, eles estavam vagueando pelo deserto. E naquela época, o maná era a sua alimentação. E Deus disse para eles: olha, no sexto dia, no versículo 22, e aconteceu que no sexto dia eles colheram 2 vezes mais pão, 2 hómeres para cada homem. E todos os governantes da congregação vieram e contaram a Moisés. Então, na sexta-feira, Deus dizia: olha, colham o dobro. Então, naquele tempo, o maná todos os dias era derramado sobre a terra. Mas na sexta-feira, naqueles dias da semana, Deus dizia para eles: olha, não colham para o dia seguinte. Colham apenas o necessário para a sua alimentação do dia. Mas na sexta-feira tem uma exceção. Vocês vão colher 2 vezes. Por quê? Porque no sábado eu não mandarei. E de fato, alguns israelitas teimosos saíam pelo deserto procurando maná no sábado, desconfiando das promessas de Deus, né, com medo de faltar, e não encontravam de fato. Se durante a semana alguém colhesse o dobro de maná e guardasse para o dia seguinte, no dia seguinte aquele maná estava podre, fedendo a mau cheiro. Mas na sexta-feira, Deus protegia o alimento deles e não fedia no sábado, estava em perfeito estado. Então, esta promessa é dada a nós também. Nunca vi um justo padecer o pão. Então, Deus é que provê para nós, né, as nossas necessidades. Eu acho até interessante que no versículo 23 desse livro de Êxodo, capítulo 16, fala assim: o que quiserdes assar, assai, o que quiserdes cozer, cozei. Eu até brinco às vezes com minha esposa, eu digo assim: olha,
Deus inventou o assado e o cozido, e Satanás inventou a fritura para matar as pessoas, né? Porque no texto de Êxodo 16, 23, fala do cozer e do assar, que são mais saudáveis. Vamos continuar. Então, aqui eu quero falar alguns outros textos. Eu citei para os irmãos Tiago, capítulo 2, verso 10, porque hoje é muito comum as pessoas dizerem que o sábado não é mais o dia de Deus, mas o apóstolo Tiago, ele fala que qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, veja bem, existe o dragão lá de Apocalipse, talvez os irmãos não conheçam a passagem, está em Apocalipse 12, versos 17, que fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem é o principal alvo de Satanás? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Interessante, irmãos, que aqui fala no plural, os mandamentos, não fala alguns mandamentos, como alguns têm justificado que Deus preservou uma parte da lei e a outra foi abolida. Então, o sábado foi feito para quem? Para quem foi feito o sábado? O sábado, a palavra de Deus diz que o sábado foi feito para o homem, está no livro de Marcos 2, 27. O sábado foi feito para o homem. Marcos 2, 27, vamos confirmar. Que diz assim, e disse-lhes, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Qual era o objetivo? Olha só. Qual o objetivo de criar o sábado? Por que na nossa fé nós guardamos o sábado? Irmãos, no livro inclusive o texto que eu pedi para os irmãos lerem no início, está em Ezequiel capítulo 20, o profeta Ezequiel fala claramente qual foi o objetivo de Deus ao instituir o sábado como dia memorial, né? Então, aqui nós vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 20. Eu quero, inclusive, pedir para dois irmãos lerem para mim Ezequiel 20, Ezequiel 20, 10, 20, 12 e 20, 20. Eu leio. Tá, qual é Eu também posso ler. a primeira irmã. Tá, então vamos lá. A primeira pessoa que se prontificou, vamos ver primeiro Ezequiel 20, 12. Capítulo 20, verso 12, por favor. Também lhes dei o meu sábado para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ótimo. A próxima pessoa vai ler o 20, o versículo 20. Eu. Sim. Ezequiel, quanto? 20 e 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem, obrigado. Olha só, interessante, irmãos. O profeta Ezequiel, ele claramente diz, olha, além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para serem um sinal, uma identificação, um sinal entre mim e eles. Aqui é Deus falando. Então, o que é um sinal? O que é uma marca? Geralmente as pessoas que criam nos estados criadores de gado, né? As pessoas têm o seu ferro, geralmente é uma inicial, é uma inicial do primeiro nome, ou do segundo nome, ou são as iniciais do nome e do sobrenome da família, e todo gado que tem aquela marca na perna, na pá, né, na perna, eles sabem que ele pertence a fulano de tal. Da mesma maneira é o sábado. O sábado serve de sinal entre mim e eles, ou seja, o que é o sábado? É como se fosse um ferro, uma marca. É um sinal que nos identifica como povo de Deus. Interessante. Assim como o ferro físico identifica o gado com o seu dono, o sábado identifica a nós com Deus.
E aí ele fala no versículo 20, né? E santificai os meus sábados. Ou seja, o que é a santificação? A palavra santificar significa separar. Santificai, separai os meus sábados. Não misturem ele com os dias da semana. E eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, toda pessoa que guarda o sábado, ele está se identificando com quem? Com Deus. Então, toda pessoa que decide santificar o sábado, separá-lo dos demais dias da semana, ele está dizendo para o mundo: eu pertenço ao meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que fez o sábado. Então, por que Deus escolheu justamente o quarto mandamento para colocar o seu selo? Vamos voltar aqui para o livro de Êxodo. Por que Deus escolheu este dia para colocar o seu selo? Vamos analisar aqui o final do quarto mandamento. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não, mas é um pouquinho antes. Pois em 6 dias o Senhor fez, é aqui mesmo, versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez, em outras versões, criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, eu tenho uma profissão, eu sou contador, eu tenho um carimbo. O meu carimbo tem o meu nome, tem a minha função e tem a minha jurisdição, onde eu posso trabalhar. Deus é o nome dele, Senhor. Criador é a sua função, dos céus e da terra e de tudo que neles há. Então, vejam só. Aqui nós encontramos as 3 características básicas para se ter um selo. O que é um selo? É uma identificação, uma função, é o nome, a função e aonde essa pessoa pode trabalhar. Geralmente os médicos, é mais comum a gente observar o carimbo dos médicos. Médico, fulano de tal, médico, CRM, o estado, né? Maranhão, Piauí, Brasília, Goiás, vários estados, Ceará. Então, ali nós temos um selo, o selo do profissional. Aqui no quarto mandamento, nós encontramos as 3 características para se ter um selo: Senhor, Criador dos céus e da terra. Os irmãos percebem por que Satanás tem uma intriga contra o sábado? Porque é aqui que está o selo de Deus. Irmãos, quem não recebeu o selo de Deus, automaticamente recebe o selo da besta. Mais à frente nós podemos estudar sobre o selo da besta. Satanás, ele quer destruir tudo aquilo que Deus criou. Ele quer desconfigurar. Então é justamente essa guerra contra o sábado. O motivo dela é porque ele não quer que as pessoas recebam o selo de Deus. Porque nós entraremos no céu com o selo do Deus vivo. Conforme nós lemos aqui em Apocalipse, que eu quero ler novamente, eu quero ler também para os irmãos, em Apocalipse, deixa eu ver se eu encontro esse, Apocalipse 14 diz assim, ó, e eu olhei, e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Lembra que lá no quarto mandamento fala Senhor, Criador dos céus e da terra. Aqui no livro de Apocalipse 14 diz que João viu Jesus no Monte Sião e com ele 144.000 pessoas escritas em sua testa o nome do Pai. Por que em sua testa? Porque aqui atrás desta testa existe uma parte do nosso cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pela compreensão. É aqui que vai receber o selo de Deus. Por que aqui? Não é um selo visível que as pessoas observam,
mas é uma mensagem intelectual que entrou pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos e agora está aqui no nosso cérebro, né? Aqui será colocado o selo de Deus. Agora uma pergunta, até quando vai durar esse selo? Percebam que o sábado foi criado lá na criação. Ele foi instituído na criação. Mas será que ele tem um prazo de validade, como dizem muitos, que ele já passou, que esse sábado não existe mais? Inclusive, no próximo estudo, nós vamos falar sobre os sábados cerimoniais, que são os sábados que já passaram, que eram datas comemorativas do calendário judaico, eram festas, não era o sábado da lei moral. Então, aqui, no capítulo, no livro de Êxodo, capítulo 31, vamos ver a validade do sábado. Quanto tempo vale o sábado? Capítulo 31. (31, 17) diz assim: este é um sinal, novamente o escritor fala, este é um sinal entre os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia descansou e foi revigorado. Então, este é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Então, o sábado ele não vai ter um limite, ele vai existir pela eternidade. Então, o apóstolo João, no capítulo 14, verso 5, ele fala inclusive sobre o amor. É por isso que é importante, irmãos, nós pedirmos sempre a Deus que ponha no nosso coração, na nossa mente, um pensamento de amor pelo dia santo, porque em alguns casos, as pessoas levam o sábado a um momento tão enfadonho que eles começam a ver o sábado como um dia triste, é um dia sombrio. E eu costumo dizer que o sábado é deve ser um dia alegre. Então, o sábado é o dia que eu coloco a minha melhor roupa. Inclusive, eu desde há muito tempo, eu aprendi uma mensagem que no sábado nós devemos usar as melhores peças, né? Então, eu tenho um sapato do sábado, que eu uso no sábado, então é o melhor sapato que eu tenho, e é o dia que eu me sinto melhor para me vestir melhor, para me encontrar com Deus, é o dia que a minha mente está melhor para aprender, né? Então nós temos que começar a ter amor, como disse o profeta Isaías, eu quero repetir, o profeta Isaías, ele diz bem assim, olha, se nós dissermos, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, ele fala aqui, diz assim, ó, se chamares o sábado um deleite, santo do Senhor, honrando e honrares, não fazendo os teus próprios caminhos, nem procurando os teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Então, o sábado, ele é um deleite, mas Satanás tem colocado para o povo dos últimos dias como um fardo. E nós não devemos pensar assim. Se nós pensamos assim, devemos pedir a Deus conversão, para que possamos mudar esse pensamento. Então, o apóstolo João, no capítulo 14, eu ia citar esse texto para os irmãos, no versículo 15, ele diz que se nós amamos a Deus de fato, então nós guardamos os seus mandamentos. A questão da guarda dos mandamentos não é uma questão de obrigação, de fato mas nós temos que levá-la em consideração como amor. Então, nós temos que aprender a amar. Por quê? Por que muitas pessoas não gostam do sábado? Porque a lei que está na sua carne milita contra a lei que está na sua mente. Então, o nosso corpo foi educado pelo pecado a não gostar das coisas santas. Mas nós temos, agora que nós estamos aprendendo essa verdade, revisando, reaprendendo essa verdade tão importante, ela deve surgir no nosso coração com amor. Nós temos que amar. Porque, irmãos, quando nós chegarmos no céu, ninguém vai guardar o sábado nas carreiras, sabe? Eu, às vezes, fico triste quando geralmente os irmãos fazem programações para sábado à noite.
Eu costumo dizer para as pessoas que eu não gosto de fazer isso. Sabe por quê? Porque as pessoas chegam no final do sábado empurrando o sábado para ele terminar logo, para a gente correr para a cozinha, pegar a panela e fazer as coisas. Então nós temos que evitar certas coisas para não tornar o sábado um fardo, ou um dia enfadonho, ou um dia que serve apenas para atrapalhar nossa rotina. E eu quero novamente relembrar aos irmãos que o quarto mandamento da lei de Deus, ele não serve somente para o sábado, ele também se dirige à semana. Aquele que negligencia suas atividades da semana, mesmo que guarde o sábado com perfeição, ele transgrediu o quarto mandamento, porque o quarto mandamento ele manda trabalhar na semana e descansar no sábado. Agora eu vou deixar com os irmãos, aqueles que tiverem alguma pergunta, algum comentário, algo a acrescentar, tem a oportunidade. Amém.